Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Marcela Paim, esse é o canal do Noivas na Medida e hoje estou aqui num cenário diferente porque eu estou no lugar que vai ser o meu casamento, o casamento MM. Como eu falei para vocês, esse vídeo ia chegar em alguma hora e a gente conseguiu gravar aqui no sítio Meio do Mato, que foi o lugar que a gente escolheu para o casamento. E eu quero contar um pouquinho para vocês como foi essa escolha, por que a gente escolheu o sítio Meio do Mato e o que tem por aqui que eu acho que é muito, muito especial. Como eu falei para vocês no vídeo do pedido de casamento, eu e o Márcio, a gente sempre quis casar ao ar livre, a gente sempre teve essa vontade de casar com acesso à natureza, em meio ao verde, mas aqui no Rio de Janeiro não são muitos lugares que têm essa possibilidade. Então a gente começou nessa busca por Santa Teresa, Alto da Boa Vista, a gente ficou tentando achar uma casa que enquadrasse tudo que a gente queria, mas acabou não dando certo. E aí o Márcio me convenceu a vir aqui no sítio Meio do Mato e eu me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. Cheguei aqui e chorei, assim, no primeiro momento, porque quando eu entrei aqui no sítio eu já me vi casando, sabe? Eu consegui entender que aqui seria o lugar que eu iria casar, antes mesmo da reunião. E aí a gente veio aqui, foi dezembro de 2015, e a gente já tinha expectativa de casar em 2017, porque a gente queria casar em agosto, porque como alguns de vocês sabem, o pai do Márcio mora fora do país e a gente precisava arquitetar as férias escolares e a possibilidade deles virem aqui para o Brasil. E em agosto de 2016 teve as Olimpíadas, então não seria possível ser em 2016, então a gente foi para 2017. Então, eu acho que a principal coisa que você tem que pensar na hora de escolher o local do seu casamento é o que você precisa para que seja inesquecível, sabe? Se é importante que seja um espaço maior, que caiba todos os seus convidados, se é importante que seja perto da sua casa ou do lugar que você vai se arrumar, quais são as prioridades para você? Se é muito importante que seja um espaço, por exemplo, que já tenha uma arquitetura para chuva, enfim, são muitos detalhes. E acho que pra gente o que contou mesmo foi esse contato com a natureza e o atendimento. A gente tinha muita certeza que todos os fornecedores que a gente queria para o nosso casamento tinham que ser fornecedores que a gente tivesse uma grande empatia, que a gente se sentisse à vontade, que fossem quase amigos nesse processo todo de 2 anos até o casamento. Principalmente por a gente ter essa antecedência, era uma coisa que era muito importante a gente ter essa relação a longo prazo. Aqui no sítio, normalmente a gente agenda ou por e-mail ou por telefone, e aí vem para uma primeira reunião, e aí nessa reunião você já conhece tudo que está incluso dentro dos contratos do sítio. Então ele já tem diversos tipos de pacotes, digamos assim, dependendo do que você deseja para o seu dia, e você já consegue ter bolo, doce, DJ, decoração, buffet, tudo isso já contratado junto com a casa de festas, né? Junto com o espaço. Então isso pra gente foi muito bom, porque primeiro que já resolvia metade das coisas que a gente precisava para fazer o casamento, né? E depois que a gente tinha a segurança da garantia do sítio de qualidade. Então a gente vai fazer escolhas dentro de todos esses itens, né? Não é nada fechado assim que você tem que aceitar aquela escolha ou, por exemplo, você é obrigada a fazer aquele tipo de bolo X, não é nada disso. A gente vai ter escolhas dentro de todos esses itens, mas a gente tinha segurança tanto de valor quanto de qualidade de tudo isso. Então, no nosso contrato, depois eu vou contar para vocês um pouco melhor sobre o contrato, mas ele já inclui todos esses itens. E principalmente, o sítio fica fechado pra gente nesse dia, no dia do nosso casamento, né? Então, 26 de agosto só vai ter o nosso casamento aqui. Então, isso é muito legal também, que você consegue fazer a decoração que você quer, você consegue usar todos os espaços. Aqui a gente vai mostrar para vocês em imagens, mas eles têm 4 espaços que você pode fazer sua cerimônia, por exemplo. Isso também era uma coisa que a gente queria muito, que a cerimônia e a festa acontecessem no mesmo lugar. Isso é muito importante que vocês pensem antes de fechar o local do casamento, porque se você tem um desejo por uma determinada igreja, por exemplo, ela tem que ser relativamente próxima do seu local de festa. Então isso também vai influenciar nas suas escolhas, né? Como a gente queria fazer tudo no mesmo lugar, a gente não tem essa pretensão de fazer uma celebração religiosa, a gente vai ter uma celebrante, que depois vai ter vídeo sobre isso para vocês, a gente optou por fazer a cerimônia aqui no sítio, né? Em um dos locais que eu vou mostrar para vocês, não vou dizer qual para não estragar a surpresa.
e também fazer a festa aqui no sítio. Um segundo item que foi muito legal e que a gente ficou super feliz quando descobriu, ele já tem um plano B para chuva, porque toda vez que a gente pensa em casar ao ar livre, né, ou pensa em fazer alguma coisa ao ar livre, isso é uma das preocupações, assim, como que a gente pode garantir que saia tudo certo mesmo em caso de chuva. Então, em alguns outros locais que a gente visitou, a gente precisaria contratar toldo ou precisaria de uma estrutura muito maior, até de fora da casa de festas, para poder dar certo. E às vezes você contrataria sem saber, inclusive, se ia chover. Aqui no sítio não, a gente tem um local para cerimônia, que é um local ao ar livre, que foi o que a gente escolheu. Mas em caso de chuva, a gente já arquitetou um plano B. Então eles nem me consultam no dia se isso acontecer. Eles vão e já organizam a festa desse plano B num local coberto aqui do sítio para a cerimônia. Então eu achei que isso era uma tranquilidade, isso economizou pra gente pelo menos 10 mil reais de toldo e foi, assim, um dos itens que a gente marcou um check, assim, na hora de escolher. Acho que a terceira coisa que fez a gente fechar no sítio foi essa coisa do pacote completo. Eu não gosto muito do termo pacote porque parece uma coisa meio baratinha, assim, meio de quinta. E não é o caso, né? Como eu falei para vocês, são todos os serviços e profissionais que eles já tiveram ao longo desses anos a felicidade de conhecer e de aprimorar o trabalho junto, né? Então são profissionais de toda a confiança. Então, por exemplo, o bolo é do Casal Garcia. Mas assim, são profissionais de qualidade. Já tem um DJ que eles trabalham sempre, mas você pode, se quiser, trazer todos esses itens de fora. Eu acho que a quarta coisa é que, assim, apesar deles terem essa possibilidade desse pacote, vários itens que você já pode contratar pelo sítio, o que você quiser trazer de fora, você pode. Então, por exemplo, o nosso serviço de open bar, a gente queria muito que fosse determinado grupo fazendo. Então, a gente conversou com o sítio e a gente conseguiu trazer esse grupo para fazer o nosso open bar. Então aqui você tem a possibilidade de fazer as coisas todas com profissionais do sítio, mas você também pode contratar de fora. Você pode trazer itens seus pessoais para decoração, você pode trazer alguma atração diferente, enfim. Então são inúmeras possibilidades. Acho que assim foi uma das escolhas mais acertadas do casamento até agora. Eu queria dividir com vocês um pouquinho desse cantinho e da paz que a gente sente quando chega aqui. Toda vez que a gente tem uma reunião ou alguma coisa para fazer aqui no sítio, a gente já vem assim inspirado, sabe? Chega aqui, parece que renova as energias e acho que assim vai ser muito especial e eu acho que esse clima vai trazer tudo isso para o nosso dia, sabe? Eu acredito muito em energia e eu acho que essa energia da natureza, num lugar tão bonito, tão bem cuidado, com uma energia positiva, também é super legal. Uma outra coisa que eu acho que também é um grande diferencial é que aqui eles já tem uma casinha para a noiva se arrumar. Então você não precisa contratar necessariamente um hotel para se arrumar. Eles até indicam que você se arrume aqui. Então a gente tem uma casinha que você pode ficar lá com os seus profissionais, se arrumar no dia. Você tem algumas horas antes do horário do seu casamento para fazer. E aí é super legal, porque você já está aqui, não tem aquela ansiedade de que não vai chegar, ou enfim, de que pode ter algum imprevisto, então é super bacana. E também tem um espaço que os padrinhos podem chegar um pouquinho mais cedo, ou o noivo pode fazer um making off, sem ver a noiva, né? Também uma outra coisa que eu acho que seria o sexto item na minha lista, assim, é que a possibilidade de fotos aqui para você fazer o seu making off é incrível, sabe? É um cenário maravilhoso, acho que eu nem preciso dizer, vocês vão ver, né, um pouquinho. E assim, pra noiva fazer o making off, pro noivo fazer o making off, pra gente fazer as fotos depois de casado, né, com os familiares. Acho que vai ser incrível, tem uma variedade incrível, sabe? E não fica aquela coisa tão formal de hotel que não era o nosso desejo. Eu sei que tem gente que ama, mas assim, não era uma coisa que a gente queria uma coisa mais ao ar livre mesmo. Então eu acho que pro dia vai ser super especial, ainda mais sendo no local que a gente já vai fazer a cerimônia e a festa. E para finalizar, assim, eu acho que as vantagens que a gente levou em consideração para fechar aqui no sítio, eu acho que são mais duas coisas, assim. Primeiro é o atendimento. As meninas que atendem, enfim,
A gente está sendo atendido pela Rosi e pela Marcela. Elas são incríveis, elas são super dedicadas, elas são atenciosas, elas já conhecem muito o sítio, então elas conseguem te dar dicas incríveis de possibilidades, sabe? Não fica naquele formato, todo casamento é igual, você faz o casamento da forma que você quiser, a decoração da forma que você quiser. E como ele já tem alguns itens aqui, você pode mesclar esses itens, você pode trazer coisas de fora. Enfim, são inúmeras possibilidades. Mas acho que a atenção e como as reuniões fluem e como acaba se tornando uma coisa leve, que deixa os noivos mais tranquilos, sabe? Isso pra gente foi essencial. Porque nós dois somos práticos e a gente não gosta muito desse mimimi, quando as coisas demoram. Então aqui a gente se sentiu muito seguro de fazer as melhores escolhas. E por fim, eu acho que uma das coisas que a gente também ficou super feliz de conhecer do sítio é que quando a gente tiver, por exemplo, nosso primeiro filho, ou quando a gente fizer 1 ano de casado, a gente tem acesso livre ao sítio, né, para o resto da vida, para poder, por exemplo, fazer uma sessão de fotos por aqui, ou fazer o vídeo por aqui. Então, como vocês viram, nosso Save the Date foi feito aqui no sítio e a gente ainda nem casou, sabe? Então, a gente achou criar essa relação com o lugar que a gente vai casar super especial. É um lugar que a gente vai poder trazer nossos filhos futuramente. Enfim, acho que fica uma memória de família que é super bacana. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens do sítio. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita e dá o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, porque eu vou compartilhar tudo do casamento com vocês. A hashtag CasamentoMM, né? Então até agosto ainda vai muita coisa por aí, várias escolhas. E se vocês estão gostando dessa série, escreve para mim aqui nos comentários o que mais que vocês têm curiosidade de saber, porque a gente vai ter muito prazer de gravar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo e tchau!